E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Isadora. E sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, para quem não conhece a gente, nós fizemos intercâmbio e moramos na Irlanda por cerca de 3 anos. E nesse exato momento nós estamos fazendo a nossa primeira volta ao mundo. E nós queríamos nesse vídeo falar com vocês um pouco sobre o intercâmbio e como ele é uma forma de porta de entrada para muitos brasileiros que desejam morar na Europa. Bom, para quem não conhece o intercâmbio, ele é uma forma de você aprender um novo idioma ou aperfeiçoar ele morando num país de língua nativa. Ou seja, no nosso caso, nós fomos para a Irlanda para poder aprender inglês. Nós moramos lá por cerca de 3 anos e nesse período o intercâmbio ele serviu como uma porta de entrada para que pudéssemos morar no país. Porque quando você vai fazer um intercâmbio, principalmente intercâmbio de longa duração, ele te dá um visto de permanência naquele país, sendo que você pode morar legalmente no país, entrar e sair a hora que quiser e você se torna temporariamente como se fosse uma espécie de cidadão. Sim, até porque no cartãozinho já diz que você é um residente. Isso mesmo. E acabou. Bom, e o intercâmbio na Irlanda ele tem um diferencial que é muito positivo para a maioria das pessoas, que é você poder estudar e trabalhar no país. O intercâmbio na Irlanda ele te permite estudar em meio período e no outro período você pode trabalhar regularmente. Funciona basicamente assim: quando você tem um visto de estudos no país que equivale a mais de 25 semanas, você pode trabalhar part-time, que corresponde a 20 horas semanais. Porém, nas suas férias você pode trabalhar full-time, em tempo integral, que corresponde a 40 horas semanais. E isso faz com que muitas pessoas se atraiam pela Irlanda para fazer o curso de idiomas, que é o inglês. Sim, é o principal atrativo, porque é um dos países que te permite trabalhar. Então, a galera chega lá já com esse objetivo. Nós chegamos lá com esse objetivo. Nós chegamos lá com esse objetivo. Foi o que nos atraiu, porque já que nós passaríamos tanto tempo fora do nosso país, teria que ser algum país que nós pudéssemos nos sustentar durante esse período legalmente. E a Irlanda é um país que ele te proporciona isso. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos explicar basicamente na prática como que o intercâmbio funciona e se ainda vale ou não a pena fazer intercâmbio na Irlanda no ano de 2023. E porque agora é o melhor momento, na verdade, para que você possa fechar o seu intercâmbio. Porque nós já falamos por diversas vezes nesse canal que o melhor período para você poder fechar o curso de idiomas é durante a Black Friday, porque todas as escolas de idioma do país ficam segurando os melhores preços para poder praticar justamente nessa época. Então agora, durante o mês de novembro, é o melhor período que você tem para poder fazer uma cotação com uma escola, conversar com eles e poder fechar o seu intercâmbio e ir para a Irlanda da maneira mais barata possível. Bom, é o seguinte: da forma mais prática possível, a gente vai tentar explicar agora para vocês como que funciona esse processo de sair do Brasil e chegar na Irlanda para poder se tornar um residente. Bom, funciona basicamente assim: quando você fecha um curso com uma escola de idiomas, ela te dá todo o suporte, não é verdade? Sim, ela já te envia todas as documentações que você precisa para passar pela imigração Isso já mesmo. no aeroporto. Isso. Então você não precisa se preocupar de achar que não vai passar, porque se você tá tudo certinho, se a escola te mandou todos os documentos, Você vai passar. só fechar os olhos. Isso. É porque a Irlanda ela é um país que ela recebe muito bem os estrangeiros, principalmente porque a Irlanda ela tem um histórico, aí, um grande histórico de falta de mão de obra. Não é à toa que, a gente vai falar disso mais para frente, não é à toa que ela tem diversas áreas que são críticas, na verdade, que eles chamam de áreas críticas, e que eles dão visto de trabalho para as pessoas que conseguem atuar nessas áreas. Então, ela meio que recebe os estrangeiros de braço Sim. aberto, na verdade é essa. Então, se você tem toda a documentação que a sua escola vai mandar você preparar, a escola também já vai fornecer muita documentação para que você passe durante na imigração, você não vai ter problema nenhum em chegar no país. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, e todo consultor de escola de intercâmbio, ele é preparado para poder ajudar você durante todo esse processo. Então, não precisa se preocupar que o seu consultor ele ajuda você antes de você pisar no país, quando você estiver chegando no país e depois que você chegar no país. De que forma que as escolas ajudam você depois que você chega no país? Pode falar. Sei que você ia falar. Então, quando você chega no país, a escola já te dá todo um suporte. Ela sabe que você não fala muito bem inglês e você
certamente está indo para aprender o idioma. Isso. Então, quando você chega, eles já apresentam a escola para você e daí já surge uma saga, né, de conseguir os documentos e tudo. E aí a escola vai te dar todo esse suporte. Isso. Como? Ela vai até te mandar um e-mail de como enviar para a imigração. Então, nem esse trabalho você vai ter, de escrever como seria a mensagenzinha para a imigração. Então, você vai atrás do seu cartão de PPS, da sua conta bancária. Então, a escola vai fazer o agendamento para você. Você não vai precisar se preocupar em ir lá e rasgar o seu inglês. Não. Porque tipo assim, como você vai precisar fazer movimentações financeiras no país, você vai ter que trabalhar, receber salário, você tem que ter uma conta de banco irlandesa. Então, para isso, a escola te ajuda no processo de abrir essa conta bancária irlandesa. Ela vai te dar todo o suporte, vai com você no banco, vai fazer o seu agendamento. Então, é isso que a gente está querendo falar, que depois da sua chegada, eles dão todo esse suporte sim. Quando a gente foi para a Irlanda, a gente foi através da escola chamada Student Campus, que fica na cidade de Limerick, na Irlanda. E a escola, ela, além de ter dado todo esse suporte para a gente, teve um outro problema que a gente teve quando a gente chegou na Irlanda, que foi a questão de procurar acomodação, né? Isso. Porque quando você vai fazer o seu intercâmbio, você fecha algumas semanas na acomodação temporária da escola. Então, depois que acaba esse seu período na acomodação temporária da escola, você precisa procurar uma casa, um flat, um quarto para que você possa morar definitivamente nesse lugar. E atualmente a Student Campus, por exemplo, que é a escola que nós fomos para a Irlanda através deles, eles prestam uma espécie de assessoria. Eles têm uma parceria com uma imobiliária muito grande da cidade de Limerick e através dessa parceria eles conseguem facilitar com que os seus alunos consigam algum quarto, casa ou flat através dessa imobiliária. Então isso facilita muito a vida de quem está pretendendo ir fazer intercâmbio na Irlanda, porque já é uma etapa a mais que a escola acaba ajudando você, o que a maioria das escolas não faz, não é verdade? Isso é verdade. A maioria das escolas Eles não só faz. pegam ali você uma semana, 2 no máximo Depois e acabou. você se vira. Isso. Entendeu? Então é basicamente isso, para você fazer intercâmbio, esse é o processo prático, vamos dizer assim. Se você quer entender um pouco mais detalhado de cada parte desse processo, olha, é só clicar na playlist que tem aqui no canal, que é uma playlist com o nome Irlanda. Lá tem mais de 150 vídeos, é tem muito muita vídeo, coisa. cara, muito vídeo. Nós falamos de tudo que a gente já trabalhou na Irlanda, nós falamos de todo o processo para tirar a documentação, nós contamos nossa história de caso, não só nossa, como de diversas pessoas que foram para a Irlanda. Nós entrevistamos várias pessoas e a gente dá a oportunidade para que outras pessoas possam falar um pouco da Irlanda do seu ponto de vista. Até porque a gente foi como casal, tem pessoas que foram solteiras, tem gente que foi com família, isso mesmo. Tem gente também que foi, por exemplo, um do casal primeiro e depois trouxe o outro. Então tem diversos estudos de caso, vamos dizer assim, para que você possa ouvir um pouco do relato de cada uma delas e assim se identificar um pouco, ver qual mais se adapta ao seu perfil e poder entender se a Irlanda é ou não um país para você. E aí chega no ponto mais importante do vídeo: vale ou não a pena fazer intercâmbio na Irlanda? Essa pergunta ela é muito relativa. Por quê? Porque são vários fatores que você tem que julgar para poder ver se realmente vale ou não a pena viver no país. Bom, para começar a explicar, se você ainda não conhece a Irlanda ela é um país que ela faz parte da União Europeia e pela sua localização geográfica, ela é um país que, vamos dizer assim, não tem dos melhores climas do mundo. Essa é a verdade. Pela Irlanda você vai enfrentar um clima muito chuvoso, frio e em algumas partes do ano chega a nevar em algumas cidades. Então é um clima que não agrada muitas pessoas, né? Sim. Essa é a verdade. Não, o verão chega a fazer quase 28 graus, o máximo, assim, estourando. Isso é quando tá muito quente. É quando tá muito quente. Sim. E isso só faz durante, sei lá, no máximo uma semana, porque o resto do verão geralmente fica ali entre 20 e 23 graus, né? Estourando 24 graus. Essa é a verdade. Então, por isso mesmo, muitas pessoas acabam, e aí vem um primeiro ponto positivo, né? A gente falou um ponto negativo e agora vem um primeiro ponto positivo. É por isso mesmo que muitas pessoas acabam tirando férias ou passando o final de semana em outros países da União Europeia, porque é muito fácil viajar dentro da União Europeia quando você está morando lá. Por quê? Meu Deus do céu. Por quê?
Porque os voos que saem geralmente da Irlanda, tem algumas companhias aéreas que são companhias aéreas de baixo custo, que elas custam olha só, a partir de 10 euros o voo para qualquer lugar da União Europeia. Então, às vezes, você encontra passagens que custa 10, 15 para poder visitar Portugal, a Itália, a Grécia. No período que a gente morava lá na Irlanda, nós já chegamos a pagar menos de 10 euros, não é verdade? Sim, inclusive saudades. Saudades dessa época. Porque é muito fácil. Então, esse clima ruim da Irlanda faz com que as pessoas viajem bastante. Inclusive lá, os próprios médicos recomendam que as pessoas viajem com uma certa frequência, que saiam do país com uma certa frequência, porque isso faz bem para a sua saúde mental, essa é a verdade. Então, a partir de agora não existem mais voos de 5 euros como existia antigamente, eles cortaram esses preços, porém os voos começam a partir de 10 euros, o que também não é nada caro, se for julgar o salário mínimo da Irlanda, que agora é o próximo ponto. Para você que não sabe, a Irlanda tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Para você ter uma noção, se eu não me engano, a Irlanda ela fica atrás de apenas um país na União Europeia. Se eu não me engano, se eu estiver errado, me desculpem. Mas o salário mínimo agora em 2024 vai passar a ser 12,70 euros por hora, que é outra coisa muito interessante. Para você que não sabe, na Irlanda a gente não recebe um valor de salário fechado mensalmente. Nós recebemos geralmente por semana e é contado de acordo com as horas que nós trabalhamos. É aí que você começa a dar valor para aquela frasezinha, para aquela hora extra. Você começa a fazer aquela hora extra com mais vontade, com mais intensidade. Sorriso no rosto. Você sabe que você vai ganhar bem no final da semana, essa é a verdade. Mas é aí que você vai começar a dar valor a cada hora do seu dia, porque você vai ver que cada hora tem um preço. Ou seja, quanto mais você investe seu tempo no trabalho, mais você fatura. Então você vai começar a pensar 2 vezes antes de aceitar aquela saidinha com um amigo, antes de ficar em casa deitado, dormindo. E você vai perceber que você está perdendo dinheiro enquanto o tempo passa. Porque você vai começar a dar valor à hora trabalhada. Bom, mas nem tudo são flores, não é verdade? Não é à toa que você enfrenta diversas dificuldades quando você está morando por lá. A primeira de todas é que você não está morando num país que você domina 100% o idioma. E justamente por isso você vai ter dificuldades no seu dia a dia, mas é para isso que o intercâmbio serve, é para preparar você para esses momentos. E na verdade são esses momentos que vão fazer com que você aprenda uma coisa e nunca mais esqueça. Então você vai sim enfrentar dificuldades para, por exemplo, encontrar acomodação, encontrar o seu primeiro emprego, enfim, com o clima, o idioma, com as pessoas. São várias coisas, são vários fatores que podem influenciar nessa sua decisão de ser um local ideal para você morar ou não. Porém, tem uma coisa que pesa muito, que é a possibilidade de você continuar morando no país ou na União Europeia, enfim, o que seja, para o resto da sua vida ou por quanto tempo você desejar. Porque, como eu falei no começo do vídeo, o intercâmbio ele nada mais é do que uma porta de entrada para você morar na Irlanda. Porque tem várias outras formas de você continuar morando lá. Por exemplo, cita alguma delas para o pessoal entender. Depois do intercâmbio você pode seguir estudando também, indo para a universidade. Então você não trocaria, né? Porque o visto de estudante é o Stamp 2 e a faculdade também é o Stamp 2. Isso mesmo. Mas aí você continuaria estudando ou indo para outras áreas, que seria para o visto de emprego, se casando com um europeu. Então tem muitas possibilidades. Mas essa daí é só para a galera que é solteira, viu? Mas realmente tem muitas possibilidades de você continuar morando na Irlanda. Outra possibilidade também que é bastante comum e a maioria das pessoas só começam a ouvir falar disso é quando chegam lá, que é através da dupla cidadania. Caso você não saiba, existe uma forma de você realizar uma pesquisa genealógica na sua família, por mais que você não tenha vestígios disso, e descobrir se há não sei quantos anos atrás existiu um europeu na sua família. Se você achar isso através da pesquisa genealógica, isso faz com que você possa adquirir a dupla cidadania, por exemplo, e continuar morando na Irlanda ou, se pá, mudar para algum outro país da União Europeia. Então, quando você chega na Irlanda, você começa a ouvir falar disso, todo mundo fala disso, e a pessoa que, por exemplo, descobre um ancestral italiano, não sabia disso, começa logo a fazer assim com a mão e começa a falar italiano, misteriosamente. Então, são muitas formas que você tem de poder continuar morando na Irlanda. E lá te possibilita isso. Por quê?
porque todo esse processo, por exemplo, de dupla cidadania ou ingressar numa faculdade, como a Isadora falou, custa um valor considerável. E esse valor você com certeza pode adquirir no período que você está fazendo o intercâmbio, que você vai estar estudando e trabalhando. Então, se você for uma pessoa safra, se você souber administrar suas finanças, guardar seu dinheiro, não se iludir com o mundo de possibilidades que a Europa te traz, você consegue salvar sim uma grana para poder investir no seu futuro, fazer uma faculdade, investir numa dupla cidadania, enfim, diversas outras coisas. Nós, por exemplo, somos uma pessoa que atualmente nós estamos fazendo uma viagem de volta ao mundo. E as pessoas perguntam constantemente se nós voltaríamos para a Irlanda. E a verdade é que sim, nós voltaríamos para a Irlanda. Ao nosso ponto de vista, a Irlanda é um país perfeito para se viver, possui uma economia maravilhosa, possui uma segurança muito boa, você tem uma qualidade de vida que você jamais teria na maioria dos países. Então isso nos atrai muito e nós sim consideramos a Irlanda como um futuro candidato a país para que nós possamos morar futuramente, né? Vamos dizer assim. Mas, na nossa opinião, essa é a verdade. Sim. O intercâmbio vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente chegou com 0 inglês na Irlanda, nós nunca tivemos problemas. O Gabriel estava falando dos... que nem tudo são flores, né? Eu me lembrei de um episódio bem rápido, assim. É porque no Brasil eu já tinha trabalhado em hospitais. Então, eu trabalhava em 2 grandes hospitais da minha cidade. E quando eu cheguei na Irlanda, depois que eu comecei um pouco a dominar o inglês, eu não me considero fluente ainda, mas quando eu comecei a trabalhar na área hospitalar, eu percebi que, apesar de não dominar a fluência no inglês ainda, as pessoas não me humilhavam. E eu fiquei em choque, assim, porque no Brasil você tá ali no português, é o mesmo idioma, todo mundo se conversa, né? Todo mundo fala a mesma língua e as pessoas humilham muito. Então eu fiquei em choque assim quando eu comecei a trabalhar, as pessoas super pacientes, os idosos falando bem devagar para me poder entender. Então foi uma explosão assim na minha mente. Eu fiquei pensando, mas é muito louco essa experiência, né, que a gente se submete. Fazer intercâmbio é realmente você se submeter a muitas coisas e você estar aberto a novas experiências também. Porque vai te permitir diversas coisas, conhecer novas culturas, viajar por diversos países. Eu jamais imaginaria que em um único ano eu pudesse conhecer 3, 4 países de uma vez só. Em um único ano, cara. Você nunca imaginou, eu nunca sonhei. É surreal. Então isso te traz essa facilidade, te mostra um outro lado da moeda e faz você sair da caixinha. Então, por mais que você não vá morar lá para o resto da sua vida, a experiência de fazer um intercâmbio é muito válida. Eu recomendo que todo mundo, se todo mundo pudesse fazer isso pelo menos uma vez na vida, seria fantástico, porque realmente, infelizmente, não é uma coisa que é tão acessível para todo mundo, porém é uma coisa que sim, vale muito a pena. Você conhece, como eu falei, novas culturas, você tem a oportunidade, por exemplo, a Isadora atualmente ela pode falar que ela já trabalhou na área dela em 2 países diferentes, com 2 línguas diferentes. E eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa trabalhando num país diferente do seu. Demais. Uma pena que não podia gravar da dia. Mas aprendi muito. Nossa. Então é isso. Nós recomendamos de coração o intercâmbio. Inclusive, se você deseja fazer intercâmbio na Irlanda, nós deixamos sempre o link da escola que nos levou para a Irlanda aqui na descrição. Ela se chama Student Campus e eles foram os responsáveis por fazer a gente chegar até a Irlanda. Eles deram todo o suporte e atualmente eles estão com essa parceria aí com uma imobiliária irlandesa que te permite, após chegar lá, ter um suporte maior na procura aí da sua primeira acomodação. Então eu tenho certeza, na verdade eu tenho certeza não, eu garanto para vocês que isso vai facilitar muito o seu processo na Irlanda. E deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa, que é tanta coisa, gente, para falar. Se a gente não falou nesse vídeo aqui, pode ter certeza que tem mais de 150 vídeos aqui no canal que a gente vai ter falado muita coisa aqui. É só conferir que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Mas é isso, se eu esqueci alguma coisa, acho que o vídeo já está longo demais. Tá bem longo. Se eu esqueci de alguma coisa, me desculpe. Você pode deixar aqui seu comentário para poder contribuir em alguma coisa que faltou. Ou se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai responder você. E confere aí nossa playlist sobre a Irlanda, que eu tenho certeza que você vai conhecer muito desse país antes de você decidir se você quer embarcar ou não para a Irlanda. E mais uma vez, se você tem interesse em falar com uma escola de intercâmbio, não sabe como fazer isso, o link está aqui na descrição para você falar diretamente com a escola de intercâmbio irlandesa. Se chama Student Campus e eles têm consultores brasileiros para poder atender vocês, beleza? Então um grande abraço em todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!